O Japão é um país que, infelizmente, já precisou lidar diversas vezes com as consequências devastadoras geradas por acidentes nucleares. Foi assim com os bombardeios das cidades de Hiroshima e Nagasaki, com o rompimento da usina de Fukushima em 2011, devido a um forte terremoto seguido por um tsunami, e também com o incidente em Tokaimura, que, apesar de ter proporções menores, provocou um dos episódios mais tristes da história, que iremos conhecer em nosso vídeo de hoje. Hisashi Oti, um dos trabalhadores da instalação de tratamento de combustível nuclear administrada pela empresa nipônica JCO, foi a pessoa mais afetada neste trágico evento. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu depois de passar quase 3 meses lutando pela vida em um leito de hospital. Fique conosco, pois a partir de agora vamos entender como funciona a geração de energia por fissão nuclear, conhecer os detalhes deste acidente e aprender sobre os efeitos da radiação no corpo humano, analisando o triste caso do homem que foi exposto ao mais alto nível de radiação já registrado, enfrentando uma das maiores dores que o ser humano é capaz de aguentar. O que aconteceu em Tokaimura não chegou a entrar na lista dos maiores desastres nucleares que a humanidade já enfrentou. No entanto, isso não significa que ele deve ser minimizado. Pelo contrário, de lá para cá, nós aprendemos muito sobre como lidar com esse tipo de tecnologia, prevenindo e evitando diversos outros acidentes, ainda mais graves, que poderiam ter ocorrido. Podemos usar, para efeito de comparação, a Escala Internacional de Eventos Nucleares, INES em inglês, que foi desenvolvida em 1990 pela Agência Internacional de Energia Atômica para quantificar e categorizar os incidentes de acordo com sua gravidade. No grau mais elevado desta escala, representado pelo número 7, encontra-se os casos de Chernobyl e Fukushima. Esse primeiro aconteceu em 1986 na antiga União Soviética, atual Ucrânia, e provavelmente é o mais conhecido por nós. O reator está em estado crítico, Pois contaminou uma área de milhares de quilômetros quadrados e ainda hoje emite níveis elevados de radiação em uma região que permanece isolada e inabitada. No grau 5, categorizado como acidente com alcance maior, encontra-se um evento que aconteceu aqui, bem perto de nós, um incidente com o Césio 137, que aconteceu em 1987 na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Ele é considerado se não o maior desastre radioativo provocado fora de uma usina nuclear. Tudo aconteceu por conta da negligência humana. A sede do Instituto Goiano de Radioterapia foi desativada, mas os equipamentos usados nos tratamentos, que contêm substâncias radioativas, não foram devidamente recolhidos. Algum tempo depois, 2 coletores de materiais recicláveis encontraram os escombros. Tiveram contato com o elemento e venderam parte do material a um ferro velho, como costumavam fazer. A radioatividade contida na substância se espalhou rapidamente, afetando mais de 1.000 pessoas que estavam nas proximidades. Muitos padeceram depois de alguns dias, outros depois de alguns anos, mas ainda hoje existem pessoas que sofrem com as consequências desta tragédia. O incidente em Tokaimura encontra-se uma categoria abaixo, sendo representado pelo número 4 e descrito como acidente com consequências locais. O evento ocorrido no Japão pôde ser controlado rapidamente, o que impediu que ele tomasse proporções ainda maiores. Mas ainda assim, os impactos foram consideráveis. Cerca de 200 famílias
precisaram ser evacuadas de suas casas e 55 pessoas foram contaminadas pela radiação, sendo 3 de forma grave. Entre os afetados estavam 45 funcionários da usina, 3 bombeiros e 7 empregados de um campo de golfe que ficava nas proximidades da cidade, que fica a aproximadamente 140 quilômetros de Tóquio. O evento deixou apenas 2 vítimas fatais, entre eles Hisashi Oti, que sofreu as piores consequências. Os funcionários que foram mais afetados trabalhavam diretamente com os compostos radioativos, fazendo o enriquecimento do urânio, uma etapa fundamental no processo de obtenção de energia elétrica através da fissão nuclear. Aliás, você sabe como funciona esse processo? Sabe por que se chama fissão nuclear? O que é um reator e o que significa enriquecer o urânio? Bom, eu vou resumir tudo isso de uma forma clara e rápida, apenas para ficar mais fácil de entender como este acidente aconteceu. Uma forma bastante comum para gerar energia elétrica é através de usinas termoelétricas. Como o próprio nome indica, elas convertem a energia produzida pelo calor em corrente elétrica, geralmente esquentando água que se transforma em vapor e faz girar grandes bobinas conectadas a geradores de eletricidade. No entanto, essas usinas são muito criticadas atualmente, pois o combustível usado para produzir calor normalmente é fóssil, como carvão mineral ou diesel, que além de serem limitados, produzem altas quantidades de gases poluentes. A energia produzida em usinas nucleares passa por um processo bastante similar. A água é aquecida em grandes quantidades, gerando vapor pressurizado que gira as turbinas e cria corrente nos geradores. Contudo, ao invés de queimar combustível fóssil para aquecer a água, eles usam o calor proveniente da fissão nuclear de átomos radioativos. Fissão nada mais é do que quebra, divisão, e nuclear vem de núcleo, neste caso, do núcleo de um átomo. Portanto, a fissão nuclear nada mais é do que o procedimento que quebra o núcleo de uma partícula, fazendo com que muita energia seja liberada, especialmente na forma de calor e radiação. Tudo isso ocorre dentro de um reator, que é um local especial, controlado, onde este processo pode acontecer de uma forma segura. Isto é necessário porque a fissão acontece em uma reação de cadeia. Os núcleos atômicos são formados por nêutrons e prótons, partículas que são bem pequenas. Para iniciar a reação, é inserido um nêutron externo em átomo radioativo, como o urânio-235, por exemplo. Depois que o núcleo se rompe, ele libera outros nêutrons que reagem em outros átomos e por aí vai. Caso isso não seja muito bem controlado, as coisas podem ficar bem perigosas, que foi o que aconteceu neste incidente do Japão, como veremos logo a seguir. Mas antes, uma última informação. O enriquecimento das partículas radioativas, etapa do processo em que Hisashi Oti trabalhava. Essa operação pode ser realizada em vários elementos, sendo o urânio e o plutônio os mais comuns. Acontece que, por mais que estas substâncias sejam conhecidas no senso comum por suas propriedades radioativas, não é bem isso que é encontrado na natureza. Caso contrário, nós sofreríamos com inúmeras fissões nucleares em cadeia, acontecendo de forma aleatória por aí. Para que isso ocorra, é necessário que o elemento esteja em sua forma instável, que seja um isótopo com um número atômico específico, que esteja prestes a decair, só precisando de um empurrãozinho. No caso do urânio, isso acontece com o isótopo 235, que representa apenas 0,7% do elemento que pode ser encontrado de forma natural. Ele é muito mais abrangente na forma do urânio 238, que é muito mais estável.
e, por isso, precisa ser enriquecido para se transformar na sua versão que é usada nas usinas nucleares. Bom, agora sim, estamos prontos para falar do acidente. Vamos lá. Existem duas formas principais para se enriquecer o urânio. A mais moderna e segura usa grandes centrífugas para girar o elemento em altas velocidades até que seus componentes sejam deslocados, fazendo com que ele perca algumas partículas e se transforme no isótopo 235. A outra forma, que era usada na usina de Tokaimura, obtém o combustível nuclear através de uma reação química que mistura óxido de urânio com ácido nítrico, que produzirá um gás de onde é retirado o material desejado. Por questões de segurança, este procedimento deve ser feito em tanques de dissolução, devidamente protegidos e controlados, de onde a solução pode ser retirada e transferida diretamente para o tanque de precipitação, que fica dentro dos reatores nucleares. Vale lembrar que o produto que chega ao reator, o combustível, não é formado 100% por partículas enriquecidas. Geralmente, apenas 5% da mistura é, de fato, urânio 235, sendo o restante composto por outros isótopos menos radioativos ou subprodutos das reações, como bário e criptônio. Este era o procedimento realizado na usina japonesa, pelo menos até 1996, quando o protocolo foi alterado de forma clandestina, sem permissão das autoridades. Enriquecer urânio é um processo lento e caro. Por isso, os responsáveis quiseram pegar um caminho mais curto, fácil, que diminuiria os custos da operação. Na época, os trabalhadores não tinham o conhecimento necessário para impedir essas ações. Eles apenas cumpriam ordens, fazendo o que lhes pediam para fazer. Essa nova forma adotada pelos dirigentes funcionou sem grandes complicações, pelo menos até a fatídica manhã de 30 de setembro de 1999. Ao invés de usar os tanques de dissolução, equipados com colunas de armazenamento que aumentam a segurança do procedimento, os operários estavam enriquecendo urânio, pasmem, em baldes de aço. Dá para acreditar? Pois é. As colunas de armazenamento impedem que a mistura entre em estado de criticalidade, que é a reação em cadeia que comentamos ainda há pouco. Em um balde, você não tem nenhum controle sobre isso, especialmente quando os trabalhadores não têm dimensão real do que estão fazendo. Na ocasião, estavam Hisashi Oti, Masatoshi Nohara, seu colega de função, e o Taka Yokokawa, um supervisor que estava um pouco mais afastado. Hisashi e Masato começaram a preparar a mistura no dia anterior. Eles usaram cerca de 16 litros de óxido de urânio e mais 8 litros de urânio 235, já enriquecido. Somando os outros produtos, como o ácido nítrico, a solução chegou a 40 litros, tendo mais de 18% de concentração do princípio ativo. Estima-se que a quantidade de urânio necessária para este preparo era de 2,3 quilos, mas foram usados 16 quilos. O resultado não poderia ser outro. Era aproximadamente 10h30 da manhã, quando Hisashi acrescentou o 7º balde de mistura no tanque onde estava sendo depositado o combustível. Subitamente, um clarão azul tomou conta do espaço, produzido pela reação em cadeia que disparou radiação gama, beta e nêutrons por todos os lados. Eles até tentaram conter o processo, mas não havia mecanismos de segurança para apoiá-los. Além disso, todos começaram a passar muito mal, vomitando e sentindo muita falta de ar. Eles ainda correram para a sala de descontaminação, mas desmaiaram assim que chegaram por lá.
Apesar de não ter havido uma explosão propriamente dita, a reação disparou os alarmes e uma grande operação de evacuação foi iniciada. Os 3 trabalhadores foram encontrados e levados imediatamente para o hospital, onde se deu início a uma grande saga para salvar a vida dos homens. Um dos primeiros procedimentos realizados na unidade de emergência foi medir os níveis de radiação a que eles haviam sido expostos. E os números impressionavam. Yutaka, que estava mais afastado, foi exposto a 3 sieverts. Masato alcançou 10 sieverts. E Hisashi Ochi, que estava mais próximo quando tudo aconteceu, foi acometido por 17 sieverts. O termo sieverts é a unidade de medida usada para medir níveis de radiação, assim como temos quilogramas para medir o peso e minutos para mensurar a passagem do tempo. Para se ter uma noção, 8 sieverts já são suficientes para levar uma pessoa à morte. 17, então, estima-se que a radiação recebida por Hisashi é equivalente ao epicentro de uma detonação de bomba atômica, um número 17.000 vezes superior à exposição radioativa permitida a uma pessoa no Japão em um ano inteiro. Não é à toa que ele foi considerado o homem mais radioativo do mundo. Nos primeiros dias, Hisashi aparentava estar normal, apesar da magnitude do incidente. Mas não demorou muito para sua condição começar a se agravar. Ele vomitava constantemente, sofria de fortes dores abdominais e foi acometido por inchaços e vermelhidão no corpo todo. Os médicos faziam tudo o que estava ao seu alcance. Como ele não conseguia comer, passaram a alimentá-lo por sondas ou através de nutrição intravenosa, que é a aplicação de soro nas veias. Mas os sintomas pioraram cada vez mais. Sempre que iria passar por algum procedimento, como a simples troca de uma punção venosa, o homem reclamava de dores lancinantes, provavelmente porque seu corpo estava bastante enfraquecido. Em determinado momento, os médicos e enfermeiros perceberam que, ao trocar os curativos, removendo fitas e gases, uma parte da pele de Hisashi também era removida, constatando que o que eles mais temiam estava acontecendo. Seu corpo estava se deteriorando e não era capaz de se renovar. A exposição à radiação impede que nosso corpo produza novas células. É por isso que tratamentos como a radioterapia são usados em algumas formas de câncer, aplicada de forma pontual e controlada. A radiação impede que novas células cancerígenas se formem, podendo levar à cura em muitos casos. Mas o caso do trabalhador japonês era diferente. Ele foi exposto a um nível extremamente alto e sem controle algum, fazendo com que seu corpo entrasse em colapso de maneira rápida e desorganizada. A radiação penetrou até a medula óssea de Hisashi e provocou alterações no seu DNA, fazendo com que seus cromossomos se quebrassem como vidro. Isso fez com que seu corpo parasse de produzir células-troncos, essenciais para formar outros tipos de células, como os glóbulos brancos e vermelhos, componentes do sangue, as células da pele, os órgãos de forma geral, enfim. Seu corpo estava literalmente parando de funcionar. Os médicos até tentaram fazer um transplante de medula óssea, já que sua irmã era uma doadora compatível, mas a radiação conseguiu destruir as novas células também. Por fim, ele foi colocado em coma induzido para que não sentisse mais dor, pois todo esse processo era extremamente sofrido. Depois de 83 dias, seus órgãos sofreram uma falência múltipla e ele finalmente descansou. Masato Shinohara, seu parceiro, que estava mais próximo no acidente, conseguiu se recuperar de início, mas faleceu alguns meses depois em decorrência de um câncer. Já Yutaka Yokokawa, o supervisor, conseguiu sobreviver,
e foi preso pouco tempo depois, junto com outros dirigentes que foram responsabilizados pelo incidente. Depois disso, os protocolos de segurança em usinas nucleares foram reforçados, não só no Japão, mas no mundo todo, com o intuito de assegurar que a ganância humana não faça mais vítimas como estas. Por hoje é isto. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.